Boa noite, Edson. O resumo que você fez aí foi o que de fato aconteceu no jogo. O Náutico iniciou muito bem o jogo, controlou bem, até o momento que nós fizemos o gol. Até depois que nós fizemos o gol ainda nós conseguimos ter um certo controle ali, não sofremos muito, o Botafogo não conseguia atacar, a gente conseguia pressionar, recuperamos algumas bolas no campo do adversário. Mas aí nos desorganizamos muito, começamos a errar na saída, errar na hora de tomar decisão no campo do adversário. E o Botafogo cresceu, começou a criar algumas oportunidades. É um time que tem um jogo de contra-ataque, de transição muito forte, e a gente já sabia disso. Começa a errar na saída com um time, com jogadores da qualidade dos jogadores do Botafogo, você vai sofrer. Foi isso que acabou acontecendo. No intervalo a gente tentou corrigir, para voltar um pouco mais organizado no aspecto defensivo, e mais uma vez tomamos um gol em uma saída onde perdemos a bola e o Botafogo aproveitou. Daí em diante a gente se desorganizou no jogo, o time tem sofrido gols, né, nos jogos e se desestabiliza. A gente tem que ter um controle mental melhor nas partidas. O gol faz parte do jogo e a gente tem que reagir, não se descontrolar e se desorganizar. Vinícius, a gente trouxe 20 atletas, é o número de atletas que pelo protocolo do clube a gente pode trazer quando a gente joga fora de casa. Eu tinha que escolher 20 e escolhi aqueles que eu entendi, na minha concepção, que se encaixariam melhor para o jogo, para a característica do adversário. Com todo o respeito aos jogadores que ficaram, até porque são jogadores que têm potencial, são ativos do clube e devem ter outras oportunidades. O resultado do jogo não passa pela não vinda dos jogadores. Isso é um equívoco pensar que esses jogadores no jogo de hoje seriam solução. São jogadores que têm uma importância, são jogadores qualificados, e quando a gente entender, até no próximo jogo eles podem voltar, mas isso é uma definição que diz direito à escolha do treinador. Eu escolhi 20 jogadores e eu precisava, inclusive, colocar na arena, colocar no campo de jogo jogadores que foram contratados. Alguém tem que sair, alguém tem que entrar, os jogadores que foram contratados teriam que entrar, e essa foi a nossa opção. Em relação às substituições, o tempo todo pensando em empatar o jogo, em tentar buscar o segundo gol, e todas as substituições que fiz, algumas foram por questões físicas, outras, o Iago, questão física, o Trindade, questão física, Djavan e Brian, os dois amarelados e muito desequilibrados no aspecto emocional. João Vitor, boa noite. A opção pelo Iago pela característica que a gente já conhecia do adversário. E a ideia nossa, ela tem um jogador de característica de profundidade, para ter um jogo ali com um atleta mais rápido, que atacasse um pouco mais a linha do Botafogo. Acho que no início a gente conseguiu aproveitar bem a característica do Iago. Eu acho que ele batalhou muito, ele se movimentou, ele segurou algumas bolas interessantes, apesar de não ser a posição dele. A gente está com dificuldade ali no setor e resolveu optar em um jogador mais reativo para a posição. E eu acho que a movimentação dele foi interessante. Ele participou bem do jogo, criou algumas possibilidades, dentro, claro, da limitação, por não ser um jogador da posição. Em relação ao modelo de jogo, quando a gente chegou ao Náutico, a gente tentou mudar algumas mecânicas, principalmente a mecânica de saída. O time teve muita dificuldade nos jogos em que a gente tentou alterar. Nós voltamos a utilizar uma saída um pouco mais sustentada com os laterais. O time cresceu, principalmente no último jogo, em relação a essa fase do jogo, mas a gente precisa voltar a ter mais ímpeto, a atacar mais o adversário, ter um jogo mais consistente, ter um equilíbrio maior. A gente está começando bem os jogos, os dois últimos jogos foi assim. Boa noite, Gilson. Na verdade, nós só conseguimos realizar aquilo que nós colocamos como plano de jogo, como estratégia, acredito que nos 25 minutos iniciais do jogo. A partir daí, tanto defensivamente como na fase ofensiva, a gente pecou muito
E faltou jogo, faltou colocar a bola no chão, faltou entrar no campo do adversário e marcar melhor, né? A gente marcou muito mal no primeiro tempo e deu muito espaço para o adversário, quebrando muita a última linha de marcação. E a gente já sabia, mostrou, treinou, os jogadores tinham consciência da característica do adversário, mas nós demos todas as possibilidades para que o Botafogo virasse o jogo em erros individuais e erros na organização defensiva, principalmente no primeiro tempo. O terceiro gol já foi a gente saindo meio que no desespero e o adversário aproveitou bem o contra-ataque. Boa noite, Paulo. O jogo hoje foi muito difícil, né, pro Náutico. Nós começamos bem no jogo, depois nós cedemos muito espaço para o adversário e erramos muito e demos muita possibilidade de transição. Então, o Botafogo é um time que tem jogadores de qualidade, que transita e tem um contra-ataque muito rápido. Isso fez com que a gente sofresse muito no jogo. Se você pegar os números, você vai ver que o número de finalizações foi um número quase o dobro, apesar da gente até ter um pouco mais de posse, mas você ter posse e não finalizar não significa nada, na verdade. É um número que não tem peso nenhum no resultado final do jogo. E nós tentamos, fizemos todas as substituições em todos os jogos, trocamos todos os jogadores estão tendo a oportunidade de jogar. E eu sempre falo isso, né? O jogo é do jogador, a gente está colocando jogadores em campo, os jogadores estão tendo oportunidade, o momento é um momento difícil. Quando eu cheguei aqui, o Náutico vinha de uma sequência de 5 resultados negativos, a gente conseguiu estancar um pouco essa sangria, mas o passo seguinte, que seria a gente melhorar e performar e ter os resultados para continuar crescendo na tabela, ele não aconteceu. Então a gente precisa fazer isso o mais rápido possível e a oportunidade agora é o jogo contra o Londrina. Boa noite, nós relacionamos os dois atletas, até porque são dois jogadores que tem algum tempo que eles não jogam, então a gente precisa colocar esses jogadores no campo. Foi isso que a gente fez no segundo tempo. Vai ter uma pergunta anterior aí que questionou por que eu não trouxe outros jogadores. Eu tinha que trazer os jogadores que foram contratados e precisava colocar eles na arena para eles ganharem ritmo o mais rápido possível, até porque a gente vai precisar, são dois jogadores importantes onde o clube fez o investimento. Eu acho que eu penso que o Náutico precisa, ainda assim, a gente vai trazer alguns jogadores para outras posições que a gente entende hoje que é uma carência no nossa liga. Então deve chegar sim, agora na próxima semana, mais contratações para que a gente possa agregar o nosso elenco, melhorar nossas reposições, a gente ter um leque maior de opções, com jogadores mais encorpados, com mais experiência, com conhecimento da competição. Acho que vão ser importantes os jogadores que vão chegar aí na próxima semana.